Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Moisés Sá e hoje dando continuidade à nossa programação, os nossos cultos de ensino que fazemos todas as quintas-feiras e estamos tratando sobre o tema a interpretação bíblica como necessidade da igreja. E hoje, dia 2 de abril de 2020, falaremos sobre a interpretação das parábolas de Jesus. Como introdução, nós dizemos, irmãos, que parábola é uma das formas literárias mais conhecidas da Bíblia. Nós temos parábolas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, apesar de que as mais conhecidas sejam as parábolas de Jesus, e são sobre essas parábolas que nós falaremos hoje. Então, a verdadeira qualidade das parábolas, especialmente as de Jesus, leva com muita frequência intérpretes se esquecerem de que essa é uma forma literária imaginária. Então, às vezes, infelizmente, as pessoas lidam com as parábolas como se fossem de fato fatos reais, né? Então, não é assim. Nós devemos trabalhar com a perspectiva da imaginação do Senhor Jesus, trazendo para nós ali verdades espirituais a partir de ilustrações. Consiste de duas partes. Então, é uma parte de ficção, né, ou a história em si mesma, e uma outra parte real, ou seja, que é a comparação com a qual ela é parecida. Então, apesar de que o Senhor Jesus, na sua imaginação, né, monte para a gente ali, monte para aquele público algo de uma história, né, com elementos, né, de realidade, aquilo ali é de fato uma ficção. Mas mesmo sendo uma ficção, aquilo que o Senhor Jesus trabalha são com base em elementos reais. Aquilo que o Senhor Jesus traz para a parábola é com base em elementos reais. Por exemplo, se você imagina a parábola do semeador. Na parábola do semeador, de fato existiam pessoas que semeavam, né? Então, de fato existiam pessoas da lavoura, né? Da agricultura. Então, assim, é isso que se quer dizer com aquilo que ela está comparada, né? Então, ela está comparada com algo que de fato é real, apesar de ser uma ficção. Sobre a natureza das parábolas. A parábola é a ilustração de uma verdade espiritual, apresentada sob forma de história narrativa, extraída de um incidente comum na vida diária, de maneira concisa, né, e figurada. Então, isso é o que nós usamos para definirmos, né, o que de fato é uma parábola contada pelo Senhor Jesus. A parábola é uma história que ilustra uma verdade por analogia, né, conforme eu já falei aos irmãos. Ainda sobre a natureza das parábolas, Jesus ensinou por parábolas principalmente ao povo incrédulo. Então, apesar de que a gente saiba de que a parábola não sirva apenas para o povo incrédulo, mas o Senhor Jesus dá uma ênfase disso, e ele explica isso, né, em um dos momentos onde nós temos a narrativa de Mateus capítulo 13, versículos 10 a 17, o Senhor Jesus explica, né? Os discípulos lhe perguntam, mas por que o Senhor fala em parábolas, né? Aí ele diz dois motivos, né, dois objetivos que ele tem. O primeiro, ensinar verdades básicas e despertar-lhes interesse a fim de que desejassem ouvir mais, e também esconder as verdades reservadas para seus seguidores. Então, o Senhor Jesus dá um enfoque nessa narração de Mateus capítulo 13, versículos 10 a 17, dizendo quais interesses e quais objetivos ele tinha ali a ensinar por parábolas. A gente não pode se assustar com um texto como esse, tá, irmãos? Vocês fazendo a leitura bem aguçada, vamos dizer assim, atenciosa desse texto, numa primeira leitura dá-nos a entender que o Senhor Jesus tinha interesse de que pessoas, na verdade, não fossem salvas, né? Mas não é isso, porque isso estaria em contradição com todo o texto bíblico, inclusive com as próprias palavras do Senhor Jesus em seus discursos. É claro que quando o Senhor Jesus fala sobre isso, ele está dizendo de que as pessoas precisariam depender do Espírito Santo. Então, se a pessoa não dependesse do Espírito Santo, aquela pessoa que renegava a pessoa do Espírito, renegava o poder do Espírito Santo na sua vida, essa pessoa, logicamente, nunca teria acesso à salvação, né? Então, as parábolas serviam para confirmar isso, né? Ou seja, serviriam para confirmar que aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que se interessa em atender à voz do Espírito de Deus, terá a parábola como uma lição espiritual para si. Aquele que não tem o Espírito de Deus não dará nenhuma importância à parábola e, consequentemente, até renegará ainda mais a fé
que possivelmente poderia vir até ele com a instrumentalidade do Espírito Santo. Então, que esse texto seja bem interpretado, né, por todos nós. Assim, meus irmãos, falaremos sobre os aspectos literários, né, das parábolas. Um primeiro aspecto, as parábolas de Jesus falaram de aspectos do cotidiano. Então, nós vamos perceber, irmãos, presente natureza do comércio, da agricultura, da pecuária, aspectos domésticos, né? Vão ter parábolas que falam sobre casas, cozinha, costura, varrer, dormir, comer, né? Então, existem também eventos sociais, casamento, banquete, estão presentes, né? Elementos religiosos, parábolas que aparece a figura do sacerdote, do levita, do publicano. Eventos civis, aparecem juiz, guerras, reis. Então, esses são os aspectos do cotidiano que sempre estão presentes na parábola de Jesus. Um outro aspecto literário, as parábolas de Jesus continham suspense, né? Então, aquela parábola do servo cruel, né? Então, a pergunta fica em toda a parábola, o que o Senhor vai fazer àquele servo cruel, né? Quando a gente lembra também da parábola dos arrendatários, né, que mataram os servos e o filho do fazendeiro. Então, o que esse Senhor vai fazer a esses arrendatários? Então, tem esse suspense. O que o pai vai fazer quando o filho pródigo, né, chegar de volta? Então, continham suspense também as parábolas de Jesus. Um outro aspecto, continham surpresas, né, que aumentam, portanto, o impacto. Então, quando você olha a parábola narrada em Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16, dos trabalhadores. Então, aqueles trabalhadores ali, alguns começaram a trabalhar bem cedinho, outros já chegaram no final da jornada e mesmo assim eles recebem o mesmo salário. Então, o homem que trabalhou apenas 1 hora recebeu o mesmo salário daqueles que trabalharam, né, o dia todo. Então, é uma surpresa, né? Então, assim, não tem como você imaginar numa primeira leitura daquela parábola, se você nunca leu, você vai lê-la e você não tem como imaginar que o resultado vai ser aquele, né? Então, muitas parábolas do Senhor Jesus têm essa surpresa que aumenta o impacto. Apesar de que hoje, é um outro exemplo que eu dou, a parábola do bom samaritano, né? Então, hoje quando a gente fala bom samaritano, a gente associa logo a alguma coisa boa, né? A misericórdia, a bondade e tal. Mas quando o Senhor Jesus conta aquela parábola, irmãos, o samaritano era uma pessoa má, era tido como uma pessoa má, né? Então, uma pessoa de mau coração. Então, por isso que essa parábola contada ali para aqueles primeiros ouvintes do Senhor Jesus, ela continha uma surpresa muito grande, né? Então, era uma forma de impactar os levitas e os sacerdotes ali, né? Ou seja, o Senhor Jesus apresenta de que era possível um samaritano, uma pessoa renegada, né, e conhecida pela sua maldade e desprezo à pessoa de Deus, era possível que um samaritano compreendesse mais o que significa ter o próximo, né, e ajudar o próximo, de que um levita e um sacerdote. Ou seja, um aspecto literário presente, portanto, nas parábolas de Jesus, eram essas surpresas, né, que aumentavam o impacto. Um outro aspecto literário, queridos, as parábolas de Jesus continham uma abundância de contrastes, né? Então, é uma casa que é edificada sobre a rocha, uma casa edificada sobre a areia, uma roupa nova com uma roupa velha, o peixe bom com o peixe ruim, o semeador que semeia trigo e o inimigo que semeia o joio, né? Então, você vai ter essa abundância de contrastes presentes nas parábolas de Jesus. Um outro aspecto literário presente nas parábolas, as parábolas de Jesus continham uma abundância de conflitos também, né? Então, mais uma vez fazendo menção à parábola dos trabalhadores da vinha. Então, aqueles homens que trabalharam o dia inteiro, né, entraram ali em conflito com o Senhor por causa dos homens que trabalharam apenas 1 hora. Então, eles reclamaram porque uns ganharam, os que trabalharam apenas 1 hora ou 2 ganharam o mesmo tanto daqueles que trabalharam o dia inteiro. Outro conflito, as virgens prudentes, elas recusam a fornecer azeite, né, as virgens tolas, né? Então, essa recusa ali configura para a gente também um conflito ali presente. O irmão mais velho na parábola do filho pródigo, que entra em conflito com o pai por causa do filho pródigo. Então, também a abundância de conflitos nas parábolas de Jesus é uma riqueza literária muito grande, né? Então, muitas parábolas contêm 3 personagens principais ou mesmo um grupo de personagens, né?
É basicamente isso. O Senhor Jesus sempre trabalha com essa linha aí de três. Então, se não são três personagens, são três grupos, né? Alguns exemplos. Na parábola do credor incompassível, Mateus capítulo 18. Tem um rei, tem um servo perdoado e tem um servo que não é perdoado, né? O pai e os dois filhos na parábola do filho pródigo, né? Então, o pai, o primeiro filho, o segundo filho, três personagens. Das 10 virgens, nós temos grupos de personagens. Tem o noivo, tem o grupo das 10 virgens prudentes, o grupo das 5 virgens prudentes, o grupo das 5 virgens tolas. E assim e por aí vai, né? Então, geralmente o Senhor Jesus trabalha com essa tríade aí, né? De personagens em suas parábolas, outro aspecto literário. Então, muitas parábolas de Jesus têm um discurso direto onde ele falava o que os personagens realmente diziam, né, ou pensavam. Então, aquele monólogo do filho pródigo, Lucas capítulo 15, né, onde ele está lá na terra distante e ele reflete sobre a sua situação e ele diz, olha, eu vou voltar mesmo ao meu pai, eu vou dizer para ele, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, né? Me aceitas aí pelo menos como um dos seus trabalhadores. É o monólogo do filho pródigo ali. O rico louco de Lucas capítulo 12, né? Também faz um monólogo, né? Ele vai e diz que ele diz mesmo a sua própria alma, o que a sua alma deveria fazer. O servo mau que disse consigo mesmo, meu Senhor demora-se, né? Mateus capítulo 24. Então, o Senhor Jesus, por várias vezes também faz menção à fala direta dos personagens. O outro aspecto literário que desejo destacar, muitas parábolas de Jesus têm perguntas retóricas, né? Em Lucas capítulo 15, o Senhor Jesus diz assim, olha, qual dentre vós, na parábola das 100 ovelhas, qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, né, até encontrá-la? É uma pergunta retórica, né, porque logicamente todos responderiam que eles fariam isso sim, né, uma vez tendo interesse em cuidar de suas ovelhas. O dono de uma plantação de uvas perguntou, né, a um de seus empregados, em Mateus capítulo 20, porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou seja, as perguntas retóricas também são elementos presentes enquanto aspectos literários nas parábolas do Senhor Jesus. Interpretando as parábolas, irmãos, aqui nós falaremos sobre alguns princípios, né, específicos de interpretação das parábolas. Irmãos que têm nos acompanhado desde que começamos a série de estudos, nós falamos sobre os aspectos gerais, dessa hermenêutica geral, né? Aspectos gerais dessa interpretação, então princípios gerais de interpretação de todo o texto bíblico. O que nós fazemos agora é aquilo que nós chamamos de hermenêutica especial, ou seja, para cada gênero literário a gente trabalha princípios específicos, né? Um primeiro princípio, irmãos, a parábola ensina uma verdade principal. Então, a interpretação correta surge da verdade principal e não dos detalhes subordinados a essa verdade. Então, não ultrapasse os limites da verdade principal na parábola. Então, o grande desafio é você encontrar qual o objetivo principal da parábola. E digo aos irmãos, isso não é tão difícil, tá? Difícil na interpretação das parábolas é quando as pessoas começam agora a minimizar significados e a buscar um monte de detalhes, né, e significados nesses detalhes. Então, esse que é o perigo, né? Então, se você, com muita honestidade, vai para a leitura de uma parábola, já fica muito claro ali o primeiro objetivo, né, o principal objetivo da parábola. Então, ela ensina sempre uma verdade principal. Um segundo princípio, irmãos, que destacamos, as principais partes e figuras de uma parábola esclarecem a verdade principal. Então, existe uma analogia entre certos detalhes da parábola e determinados fatos espirituais, a fim de reforçar a verdade principal. Olha só, é a fim de reforçar essa verdade principal, não é a fim de trazer outras verdades subordinadas. Explica os detalhes e as diferentes partes em harmonia com a verdade principal. Então, nada pode fugir da verdade principal. Portanto, apesar de que as parábolas sejam escritas, sejam ditas, né, boa parte delas, com alguns detalhes, e você vai perceber aí que há a influência do evangelista, então as parábolas que se repetem nos evangelhos, nós falamos sobre os evangelhos na quinta-feira passada. As parábolas que se repetem nos evangelhos, elas têm enfoques diferentes, né? Dependendo do evangelista ali que escreveu
a parábola. Então vão existir detalhes em algumas parábolas que não estão presentes em outras. Então, esses detalhes eles apenas reforçam a verdade principal. A gente não pode agora ficar em parafuso, né, querendo achar aí significados em cada detalhe, né, de uma parábola. Um exemplo clássico que a gente trabalha, né, é você imaginar a parábola do bom samaritano. Né? Isso historicamente, inclusive, fez sucesso aí com interpretações alegóricas que a gente despreza. Né? Então, na parábola do bom samaritano, deram significado, por exemplo, para o hospedeiro, significado para as duas moedas, né? Significado para a própria montaria, né? Então, do judeu que estava ali. Então, significado para a roupa dele, significado para o óleo. Então, nada disso, irmãos, está presente enquanto elemento de verdade principal, tá bom? Então, a gente não pode agora ficar detido nesses detalhes para achar que há significados em cada um deles. Então, as principais partes e figuras de uma parábola esclarecem sempre a verdade principal, esse é o objetivo. Um terceiro princípio, nem todos os detalhes têm significado espiritual, conforme falei aos irmãos. Então, uma parábola tem pormenores ou detalhes que completam a história e colocam-na dentro do contexto cultural apropriado. Como eu disse aos irmãos, o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus fala, ele fala de elementos do cotidiano das pessoas, né? Então, era natural de que aqueles detalhes ali presentes na fala de Jesus trouxessem elementos do significado principal, não apenas para o detalhe. Então a gente não pode se frisar, né, ou mesmo se deter apenas no detalhe e trazer significados para isso. A gente vai estar muito próximo aí de cometer erros, né, ao ponto de serem considerados mesmo heresias, se a gente se preocupar com isso. Aí o exemplo que eu dei na parábola do bom samaritano, Jesus não ofereceu nenhuma explicação dos salteadores, das roupas do homem, das suas feridas, do azeite do vinho, da montaria, das duas moedas de prata, nem do hospedeiro. Então Jesus não dá significado para isso, ele apenas foca no seu objetivo principal. Um quarto princípio, irmãos, a interpretação correta harmoniza-se com toda a Bíblia, tá bom? E a gente precisa considerar isso porque a parábola em si, ela não faz doutrina. A parábola ela serve para ilustrar um ensinamento bíblico. Então, ela deve estar de acordo com o ensino de todas as outras partes da Bíblia. Você não pode pegar uma parábola de Jesus e achar que alguma outra parte da Bíblia, ou mesmo que algum ensinamento bíblico que estava muito claro para nós em um discurso do Senhor Jesus, agora está contrariado porque ele está dizendo uma coisa ou outra numa parábola. As parábolas devem estar, a interpretação dela, melhor dizendo, deve estar em pleno acordo, em plena harmonia com toda a Bíblia. Ainda sobre esse princípio, queridos, ela está de acordo com um contexto temático, né? Então, assim, com o tema da Bíblia e o tema daquilo que o Senhor Jesus está explorando naquele momento. Ela não entra em contradição com outros textos que falam sobre o mesmo assunto, né, da verdade principal. Um último princípio, irmãos, para falarmos sobre as parábolas: as doutrinas não são estabelecidas nas parábolas, mas ilustradas por elas. Talvez estejamos diante aqui de um dos mais importantes princípios específicos para a interpretação de parábolas. Então, não se deve extrair conclusões doutrinárias das parábolas, a menos que o contexto a interprete para ensinar uma doutrina. Que vai acontecer situações assim, onde o Senhor Jesus explica a parábola, né? Posteriormente ele vai e explica a parábola. Então, tem situações assim. Então, se isso estiver claro para nós ali, uma doutrina sendo expressa, mas não por causa da parábola em si, mas por causa da explicação e da interpretação que o Senhor Jesus autorizado, e ele, como autor da parábola, é o único que tem essa autoridade, né, autorizado por Deus, e ele, sendo o autor, é o único que tem de fato essa autoridade, dá a interpretação ali devida à parábola. Se ele traz elementos doutrinários a partir da parábola, glória a Deus, a gente se vale disso. Agora, nós não temos condições alguma, irmãos, de estabelecermos doutrinas a partir da parábola. Então, a parábola ela serve apenas para ilustrar a doutrina que já está presente em um texto didático. As conclusões tiradas das parábolas têm que andar em sintonia e não em desarmonia com as doutrinas ensinadas nos textos didáticos, né? Quais são esses textos didáticos que a gente considera, irmãos? No Novo Testamento consideramos as epístolas, né? São textos didáticos, e consideramos os discursos diretos de Jesus, também o Sermão do Monte e tantos outros sermões que o Senhor Jesus faz, são textos didáticos, são textos
onde o Senhor Jesus claramente está ensinando alguma coisa, doutrinando sobre algum assunto, né? Então, esses textos não podem ser contrariados por aquilo que a gente acredita estar presente numa parábola. Então, as parábolas, mais uma vez, servem apenas para ilustrar as doutrinas que já estão presentes nos textos didáticos. Então, irmãos, sendo assim, nós concluímos nosso estudo de hoje. A chave para se interpretar as parábolas é lembrar que elas não são alegorias, mas que tem como finalidade básica ensinar uma verdade. Então, essa foi uma preocupação durante a Idade Média, encontrar sempre o sentido alegórico, né, de uma parábola e dar significado a qualquer elemento da parábola. A gente rechaça esse tipo de interpretação. Nós entendemos as parábolas não serem alegorias, não podem ser interpretadas alegoricamente, né? Elas devem ser focadas em seu sentido principal, em seu objetivo principal somente. Devemos centralizar nossa atenção na analogia básica da parte fictícia e seu ponto correspondente na parte real, né? Que é aquilo que nós falamos, né? Então, o Senhor Jesus, embora nos apresente ali uma ficção, ele o faz com base em elementos da realidade. Então, a gente precisa estabelecer esses pontos de contato entre aquilo que está sendo apresentado e a realidade, e assim extrairmos as lições espirituais. Pensamos então a orientação de Deus para nós aplicarmos essas lições espirituais em nossas vidas. O Senhor Jesus objetivou isso para o seu primeiro público, mas o próprio Senhor Jesus e os evangelistas também objetivaram para nós, quando registraram, né, os evangelistas registram pela instrumentalidade do Espírito Santo as parábolas narradas pelo Senhor Jesus. Então, há um objetivo em Deus para que nós hoje tenhamos também lições extraídas dessas parábolas. Então, oremos e peçamos orientação a Deus para isso. Assim, meus queridos, eu agradeço mais uma vez vocês participarem então deste estudo, né? E nós aguardamos você na próxima quinta-feira e lá, com a permissão de Deus, nós falaremos sobre a interpretação dos Atos dos Apóstolos, tá bom? Será uma bênção em nome de Jesus. Seja muito abençoado, que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida.